Quem que é o Thiago? Você é pastor, você é empresário, palestrante, treinador. Quem que é o Thiago Brunet? Eu não sou pastor de igreja, assim, essas coisas. As pessoas me chamam de pastor por causa das pregações no YouTube. E as minhas pregações no YouTube é um trato que eu fiz com Deus. Quando eu estava quebrado, sempre tive o dom de falar em público e fui criado na igreja. Então eu sempre tive a facilidade de pregar. Então eu fiz um trato com Deus. Se você me tirar dessa situação, eu vou pregar minha vida toda. Ou seja, vou levar a verdade que eu acredito que está baseada nessa sabedoria milenar que é a Bíblia, está dando certo há mais de 2000 anos. Então, nada mais é do que um trato que eu tenho com Deus. Mas isso não tem nada a ver com o meu negócio, nem com o que eu faço. Eu empreendo na área de educação, focado na vida emocional empreendedora do ser humano. E a minha conexão com Deus é um trato que eu tenho com Ele. E eu acredito que a pessoa, para empreender, para ter equilíbrio emocional, ela precisa ter fé. Independente da religião dela, precisa ter fé. Não, com certeza. Eu sou prova viva disso. Eu era tímido, obeso, sofria bullying, eu tinha tudo para ter dado errado, mas quando eu conheci realmente Deus de verdade, Ele transformou minha história e fez total diferença na minha vida e nos meus negócios. Então, sempre quando eu tenho um problema muito grande, você fala, cara, não tem solução. O joelho no chão, buscar conexão oração, com o Pai. E, Thiago, eu vejo que você lida com muitos empresários, né? Você tem até um evento que você leva o pessoal lá para Dubai. E eu queria que você contasse o seguinte, porque ninguém nasce endividado, né? A pessoa acaba ficando endividado. Conta pra galera aí como que você acabou ficando endividado. Como que começou isso daí? Eu sempre fui muito sonhador, muito empreendedor. Então, eu venho de uma família de classe média baixa do subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai militar, minha mãe era professora, mas largou para poder criar a gente. Somos 3 irmãos. E ali, criado no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sempre digo o seguinte, o pior do que a pobreza é a classe média baixa com comparação. Ou seja, porque você tem acesso a algumas coisas, mas não pode ter. Você vê o amigo de Nike, porque você é da classe média baixa, você tem um amigo que tem Nike, mas você só pode usar Quixute. Ele passa férias em Angra dos Reis, você não passa férias em lugar nenhum. Então, essa comparação é muito destrutiva para as emoções. Uma vez eu fui visitar uma aldeia na África, e todo mundo feliz, todo mundo rindo. Eu falei, gente, como é que pode morar nessas casas de barro e está todo mundo feliz? É porque não tinha com que se comparar. Então, você tem só uma panela, seu vizinho só tem uma panela, e o vizinho do vizinho só tem uma panela, está todo mundo feliz. Agora, você está num lugar que você tem uma panela e o cara tem uma sessão da Tramontina completa em casa, você fica afetado com aquilo. Então, a comparação ela é pior do que a pobreza em si. Então, eu cresci nesse clima de comparação. E por causa disso eu entendi rapidamente que se eu empreendesse eu poderia me libertar. Então empreendi em vários segmentos até que eu descobri o turismo, fundei a minha empresa de turismo, casei desempregado, eu trabalhava como gerente de uma empresa de turismo, me mandaram embora com uma mão na frente, outra atrás, 10 dias antes de eu casar, casei desempregado. E aí que entra a fé, eu falei assim, Deus não vai deixar eu passar essa vergonha. Com a mesma esposa? Com a mesma esposa. A gente vai fazer agora esse mês 16 anos de casado com 4 filhos. Não, isso que é importante. Por que eu te fiz essa pergunta, Thiago? Eu vejo grandes empresários que eles começam a prosperar, ganhar dinheiro, o que o cara faz? Troca de casa, de carro e troca a esposa. E aí o que eu vejo? Que esse cara, depois de alguns anos, ele começa a destruir tudo aquilo que ele construiu. Por quê? Ele acaba perdendo o quê? O propósito, né? Qual que é a Deus, né? É muito família, né? Então isso eu admiro bastante aí na sua história também. Isso não é só uma questão de fidelidade, é uma questão de honra, por exemplo. É uma desonra você pegar um sócio que te ajudou desde o início e mandar ele embora porque agora apareceu um melhor. Sim. Da mesma forma, a mulher te ajudou a construir nos piores momentos da minha vida, nos momentos mais difíceis, mais obscuros da minha vida, ela estava comigo. Quando eu era infantil no início do casamento, ela me perdoava. Se ela levasse a sério, ela tinha me mandado embora. Então, aí agora que as coisas começam a fazer sentido, agora que eu me equilibro emocionalmente, agora que vem resultados financeiros, eu vou trocar de mulher ou de esposa, de família, é uma grande justiça e desonra. Então, a gente está junto há 16 anos, 4 filhos, estamos felizes, a gente passa por complicações como qualquer relacionamento, não é fácil, mas a gente está sempre vencendo. Inclusive, vocês estavam morando recentemente nos Estados Unidos, isso, né? Voltamos ano passado. Diga-se de passagem, né? Numa top de uma casa, com a casa dos sonhos, né? O meu sonho um dia é poder também morar em Miami. E você tinha uma casa linda e maravilhosa, assim. O que aconteceu? Que do nada você vende tudo e muda, e volta pro Brasil. O que aconteceu só explicando a história das dívidas, pra gente chegar na história aí, que já é a parte boa. Tá. Então já é a parte boa. Vamos voltar na história das dívidas, eu sempre fui empreendedor, fui tentando, aí abri minha agência de turismo e
Existem 3 fórmulas para você quebrar. Primeiro é ser orgulhoso. A própria Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Todo mundo que é orgulhoso está a um passo de cair. É bíblico, está dando certo há 2000 anos a Bíblia, eu não discuto. E é verdade, eu estava orgulhoso. Segundo, eu me auto-enganava. Eu falei, não, eu sei fazer esse negócio aqui. Eu sou um bom líder. Auto-engano, não era nada. Com a empresa de turismo. Com a empresa de turismo. Você se endividou com esse negócio. Eu me endividei com esse negócio. E terceiro, ao invés de contratar profissionais, contratar amigos e familiares. É o caminho mais fácil, né? Muitos jogadores de futebol quebram porque falam assim, cara, eu tô ganhando muito dinheiro, vou botar meus primos para administrar aqui, meu irmão para fazer não sei o quê, daqui a 10 anos o cara não tem mais nada. Thiago, isso é terrível, cara. O meu cunhado, nada contra. Hoje ele é um empresário de sucesso e foi até bom. Foi até bom que aconteceu. Meu irmão trouxe para trabalhar, ele contratou, eu sempre fui contra. E aí, na hora de demitir, quem que ia demitir? Eu? É porque ele ia ficar de ruim com a família? E aí eu falei, não vou, cara, pode encarar aí, você que trouxe, então conversa com ele, mas foi a melhor coisa, mas não dá certo. Na empresa não estava dando certo, aí quando a água bateu na bunda, hoje ele é dono também de uma franqueadora, tá indo muito bem, prosperou, mas não dá certo, família na empresa, eu concordo com você também. Então, no decorrer dos tempos, apesar de a gente ter sido uma agência bem grande, bem relevante, contratamos errado, administramos errado. E aí veio uma crise muito grande. A gente trabalhava com Oriente Médio, muito turismo religioso para Israel. Israel fechou por causa de uma guerra com a Palestina. O dólar triplicou de uma semana para outra, isso tudo no mesmo mês. E aí eu tinha 87 grupos para sair, os 87 pediram cancelamento. Uau. Alguns botaram na justiça para pegar rápido essas coisas. Conclusão, a gente não aguentou a pressão, a gente teve que fechar. Na verdade, não é que eu quebrei. Eu fechei para não ter que pedir falência. E você não tinha, nessa altura do campeonato, um caixa emergencial? Não, era péssimo administrador. Era orgulhoso, não admitia que estava errando. Então, o sucesso, o segredo do fracasso é orgulho, má administração e contratar as pessoas erradas. Esse é o segredo do fracasso. Quer fracassar, faça isso. E aí, eu passei por o tempo mais humilhante da minha vida, devendo muito, devendo milhões, meus amigos me abandonando, tive que vender todo o meu patrimônio, estava mal orientado, não tinha mentores, por isso que hoje eu falo, você precisa ter mentor. Não tinha mentores, fui vendendo meu patrimônio todo assim rápido para tentar manter o bom nome, acaba que você perde patrimônio e não mantém um bom nome. E as pessoas falam mal do mesmo jeito. E foram 9 meses assim de depressão, de dívida.